Oi, povo do meu canal, tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, tem uma espinha aqui, ó, que eu exprimi. Então vocês não olhem pra ela. Gente, que ela não tá ali. Apesar do nome dela ser Maria. Bom, se você é novo aqui no meu canal, já vem encarecidamente pedir. Se inscreve aqui, deixe seu like. Vocês notaram que eu estou de cílios? Nossa, tá com muita espinha. Ganhei da minha mãe de presente. Fiquei muito feliz. Mãe, obrigada. Dá uma levantada no up, né? No astral da gente é surreal. Eu sou leste, gente, pra quem não me conhece, eu sou leste, mas eu não trabalho na área. Eu nunca tive coragem de largar meu emprego e investir nisso. E quando eu tive oportunidade, eu fiz outras coisas. Me arrependo um pouco, mas não tem problema, tá tudo certo. E aí pra quem não me conhece, né, eu gravo vídeo aqui pro YouTube, muito esporadicamente. Eu confesso que eu tenho falhado muito em trazer vídeo pra cá. Mas eu vou falar com vocês um assunto muito sério, então assim, não tô muito de brincadeira. Acho que todo mundo assistiu o vídeo do Felca. Acho que todo mundo concorda, né? Eu acredito que não exista alguém que discorde dele. Eu acredito que não existe alguém que discorde dele. E eu acho que precisava sim alguém grande vir falar sobre isso na rede social. Porque assim, não adianta a Lindsay ser um canal pequeno, o Abreu um canal pequeno, a Jurema um canal pequeno, e vocês não vão dar importância. Sabe por quê? Porque é assustador o nível de pessoas que curtem coisas erradas nesse mundo. Por que o canal da Lindsay não cresce tão rápido? Porque o meu público, o meu algoritmo é voltado para pessoas do lar, voltado para mãe, voltado para quem tá arrumando casa, voltado para quem tá fazendo comida. E assim, quem faz isso hoje em dia? A internet, ela é um buraco negro. E assim, ela tanto pro bem quanto pro mal, ela tá ali te sugando, sabe? Então assim, isso aqui, esse mundo digital, ele é uma era de absorção de conteúdo que ele influencia a sua cabeça. Gente, olha o morango do amor, o que virou essa febre. Vocês têm noção que esse doce é ridículo de fácil de fazer? Ah, por que você não sabe? Gente, eu sei fazer. Acreditem ou não, a calda não é difícil. Acreditem ou não, o brigadeiro de ninho não é difícil. A pessoa cobrar R$18, R$22 no brigadeiro do amor porque tá no hype. Ah, mas olha o preço do morango. R$14 uma bandeja, ok? Quantos vem numa bandeja? E quantos morangos você faz com uma bandeja? Então, tipo assim, é a preguiça. A gente tá numa era preguiçosa, onde as pessoas, elas não buscam conhecimento de inovar e aplicar. Inovar e aplicar. E eu tô falando de mim também. Eu sou muito acomodada às coisas que eu tenho. Eu tenho certeza absoluta que eu conseguiria melhorar muita coisa mais na minha vida, mas eu não consigo porque eu sou acomodada. Porque eu tenho preguiça. Então, assim, eu sei que eu podia melhorar e fazer mais. Não só por mim, mas pela minha casa, pelos meus filhos. Mas eu me acostumei. Isso é ruim. Ah, Lindsay, você quer comprar uma casa, o que você tá fazendo pra isso? Meu, nada. O dinheiro não sobra. Cara, é loucura. É loucura. A gente tá numa era de preguiçoso, de viciado, de... Não que isso já não existisse antes. Mas com a internet, né, com o mundo na nossa mão, a gente se acomodou a isso. A gente consegue falar com uma pessoa do Japão, vocês têm noção disso? A dona Rose estava lá em Portugal e ela me ligava. A gente estava milhares de quilômetros tendo um avião de distância. E a gente estava perto, conversando. Então assim, a gente tem que saber usar isso pro nosso bem. Agora sobre a situação que o Felca falou sobre o Ítalo Santos. Eu já vi conteúdo do Ítalo. Eu segui ele há muitos anos atrás, quando ele fazia... Porque a Camila era muito pequena, muito pequena. E depois eu parei de seguir, porque a Camila começou a me irritar. Eu comecei a ficar preocupada, falei, cara, essa menina é muito nova pra fazer tanta besteira. Essa menina é muito nova pra tanto de merda que ela faz, que ela age. E o pior, com o adulto vendo e autorizando. Cadê os pais dela? Eu sempre me perguntei, cadê os pais dessa menina? E aí eu já vi alguns vídeos, né, do Choquei e afins, eu enjoei lá. Não, Choquei. Que o Ito lá, ele é o pai dela. Gente, ele não é o pai dela. Pela diferença de idade, ele não é o pai dela. E assim, quando que um pai deixaria a filha menor, pô,
silicone, sendo que não precisa, o corpo dela está em construção. O corpo está em construção e vai nascer um peito ali. Talvez não que ela queira, mas é o que o corpo dela é o que é. É o que tem, sabe? A gente tem mania de querer melhorar o que é perfeito. A gente tem mania de querer chamar a atenção do próximo. Meu, se cuidem. A vida é assim, ó. É um estalo de segundo, acabou. Acabou. Teve um acidente de moto aqui na minha cidade. O ciclista vendo na direção contrária, na contramão, e o motoqueiro indo pra entrar na Dutra. O motoqueiro bateu com o ciclista. O ciclista caiu no gramado e o motoqueiro caiu na pista. O caminhão, o carro, várias coisas atropelaram ele, ele morreu. Se ele tivesse caído pelo lado da grama, ele não tinha morrido. Se machucado talvez, mas não tinha morrido. E é um cara que assim, eu não conhecia ele, mas eu já vi muitas vezes ele ali na casa onde ele trabalhava, casa lotérica. É um cara que assim, que eu fiquei chocada, porque assim, é uma pessoa que eu sei que é pai, que é esposo, que tinha uma vida inteira pela frente, independente do jeito que ele era, do jeito que ele fosse, porque eu ouvi muita gente pré-julgando, né? Mas ninguém conhece a vida do outro. Ninguém tem direito de julgar ninguém. Gente, ninguém tem. A pessoa tem. Eu acho que quanto mais a gente amadurece, mais a gente percebe que o julgamento, ele não tá na nossa mão, ele tá na mão de Deus. E assim, quem sou eu? Pecadora, erro o tempo todo. Meu, pelo amor de Deus, as pessoas têm um péssimo moral, mas ele fazia isso. E daí, o que é da sua conta? Agora, tô falando de um adulto. Uma pessoa com responsabilidade ou que deveria ter responsabilidade pela própria vida. Agora, quando é um homem adulto, colocando várias crianças em locais onde a puberdade está gritando, eu lembro quando eu era mais nova, eu demorei a ficar bonitinha, eu era bem feia. E quando eu comecei a chamar atenção, que foi no ensino médio dos meninos, eu já namorava, tinha namoradinho. Mas quando eu comecei a chamar atenção, eu lembro que eu queria mais, eu queria ser vista. Então assim, eu queria estar sempre bem arrumada, com batom forte. Eu queria ser vista. Isso foi ruim? Cara, pela minha idade, eu não sabia que eu tava fazendo certo ou errado. Eu queria chamar atenção. Porque é o que o jovem faz, é o que a puberdade faz, é o que os hormônios geram na gente. É um misto de confusão, de você ama e não ama, de estar apaixonado, de coisas platônicas. Eu só me apaixonei uma vez na minha vida. Eu sempre falo isso. Eu acho que ninguém se apaixona mais de uma vez na vida. Você ama mais de uma vez, mas a paixão, aquela vontade, aquele fogo, aquela ardência de querer estar sempre junto, isso não acontece mais de uma vez. Eu não acredito que aconteça. Talvez não tenha acontecido comigo também, né? Não sei. Pode ser. Pode ser que alguma coisa aqui não tá ok. Mas eu sempre falo, eu só me apaixonei uma vez na vida. De ficar perdidamente doida pela pessoa, de mudar os costumes, sabe? De melhorar a minha vida. Porque eu acho que a gente nunca piora a vida. A gente melhora. E aí talvez a gente tenha ações depois que a gente não aplique mais. Mas que não piora. Talvez você só não use mais aquilo. E a juventude, ela traz esse fogo, né? Esse calor de corpo, de sentimentos. Eu lembro que meu pai falou, você não vai namorar o Patrick, que era o namoradinho que eu tinha. Gente, eu chorei. Eu amo ele, eu vou morrer. Ai, que vergonha, meu Deus. Que vergonha. Gente, que loucura. Jovem é inconsequente. Jovem não sabe o que faz. Sabe? Eu tô falando... Eu não sou velha não, tá? Eu sou bem novinha. Eu tenho 28 anos, pra quem não sabe. Tenho 28 anos, sou mãe de 2 meninos. Mas eu adquiri uma maturidade, principalmente com o meu segundo filho, que é o Noah, porque foi uma gravidez que eu não quis, foi uma gravidez indesejada. Foi meses pra mim mentais difíceis. Eu achei que eu não ia conseguir. Tive muito esporte, como tenho, mas eu não quis. Só que assim, eu me arrependo por não ter sentido aquilo, não, porque eu sabia da minha realidade. A minha realidade não suportava outra criança. Mas Deus é muito misericordioso e, cara, não falta nada, graças a Deus. E o Noah, ele veio pra melhorar as coisas em mim. Se eu já tinha muita paciência com o meu primeiro filho, cara, o meu segundo filho, ele me mostrou que muita coisa pode ser melhor. Até porque ele é muito mais agitado que o Ian. Anos luz mais agitado que o Ian.
Então, assim, é uma criança literalmente muito espoleta. Graças a Deus a saúde, né? Mas eu era bem jovem e eu tive meu segundo filho com um pouco mais de maturidade, com um pouco mais de conhecimento. Muitas das coisas que eu falava, que eu agia, que eu fazia, quando eu tive o Ian e na gravidez do Ian, eu não repeti, porque não faz sentido. Aquela Lindsay imatura, né, que faltava ver o mundo com mais gratidão, ela morreu. Ela ficou para trás. E é muito bom a gente ver as coisas com mais gratidão, ser mais grato, ter mais paciência, ser mais benevolente, paradas, sabe? E o que isso tá causando? Agora, aquela Camilinha, né, e toda aquela forja de crianças que são adolescentes, tá legal, aquilo tá legal, mas aquilo daqui a um tempo não vai ficar legal, porque pra mulher, eu acho que vocês já ouviram isso, mas pra mulher é muito mais difícil se levantar. A mulher, ela tem que ter a gente é obrigada a ter uma postura perante a sociedade. Tem muitas coisas que eu já quis fazer e agir, mas eu sabia que o preço ia ser muito alto. O preço da minha postura, o preço da minha imagem, o preço do que eu ia pagar e que meus filhos consequentemente pagariam por mim. Um exemplo, um OnlyFans. Eu já pensei em abrir um OnlyFans pra ganhar dinheiro. Falei, cara, eu não tenho corpo feio, vou ganhar dinheiro. Eu falei pra minha irmã uma época, e se eu abrir um OnlyFans? Mas imagina o problema. E assim, eu nem tô falando de postar foto sem roupa, não. É lingerie pra cima. Tipo, nada de nudez, sabe? Nítida, explícita, não. Mas e o peso que isso pode ter no futuro pro meu filho? E a minha consequência, de não tá namorando, tá solteira. E cada final de semana, né, porque o jovem é isso, tá vivendo com uma pessoa. E o preço disso dentro da minha casa pros meus filhos? E o preço disso quando eu quiser casar? Porque o meu sonho é casar. Eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero ter um marido, eu quero ter uma vida em paz. Eu sempre falo isso, eu quero almoçar num domingo e depois tomar sorvete. Sabe? São coisas que pra mim é de muito valor. Mas eu sei que dependendo das ações e atitudes que a pessoa toma, esse valor ele se perde. Agora, se eu sair do Brasil, não. Sair do Brasil é outra parada. Mas não tem condições, porque eu tenho 2 filhos pra criar. Então, assim, cuidado com a internet, cuidado com o que vocês escolhem. Cuidado com as suas escolhas. Busque pensar e repensar muito antes de agir, porque ação e palavras são coisas que não voltam atrás. Palavra eu lido muito com o peso das minhas palavras que eu já tive, lido muito com as atitudes que eu já tive, e eu tenho plena noção que palavra dói e tem poder e machuca e são assim, você não precisa nunca ser cruel com ninguém. Dá pra falar a verdade sem machucar, dá pra ser honesto sem ferir, dá pra ajudar sem jogar na cara, dá pra fazer muita coisa. Busquem agir a vida, cuidar da vida com sabedoria. E se você é novo aqui no meu canal, já deixa o seu like, se inscreve. Eu deixo aqui um beijo pra vocês. E se cuidem e cuidado. Não enganjem coisa de crianças e cuidado com o filho de vocês. Não exponha o filho de vocês, porque tem muito homem louco, muita mulher louca. Beijo.